Boa noite. É bom mais uma vez ter a companhia de vocês aí do outro lado. Deus seja louvado pela sua vida. Você está sendo convidado a cultuar a Deus conosco nessa oportunidade. Convide outras pessoas para participar do culto conosco. Envie esse link para pessoas do seu contato, para que elas também cultuem a Deus junto conosco. Palma de suas mãos, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Participe desse culto. Palma de suas mãos. Se você quiser saudar o povo com o seu boa noite, da forma que você achar por bem, pode fazer isso. Paz do Senhor. Boa noite. É muito bem-vindo. Seu boa noite. Pode mandar, pode enviar. Ela vem pela manhã. Eu creio. Se você quiser enviar seu pedido de oração, seus agradecimentos também, pode fazer isso. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, envie esse link para outras pessoas participarem desse culto conosco. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É verdade, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto. Compartilhe esse vídeo com pessoas do seu contato, para que elas também sejam abençoadas com a palavra de Deus. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho... Boa noite, irmã Leila. Seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, Ana Lúcia. Deus abençoe. Leila e Nélio participando desse culto. Muito bom contar com a presença de vocês. Norma Maiara, boa noite. Deus abençoe, Norma Maiara. Irmã Maria Emília, boa noite. Deus abençoe a vida da irmã, sua família.
Boa noite, irmão Eliezer. Deus abençoe a sua vida, vida da Denise, do Lucas. Rogério Moreira, boa noite. Deus abençoe o irmão, sua família, a irmã Thelma, o Max. Deus abençoe. Manilcineia, boa noite. Deus abençoe. Nesse momento, irmão, nós vamos orar ao Senhor, não é? Vamos falar com Deus agora. Nós estamos aqui para orar a Deus, buscar a face dele, agradecer pelas bênçãos concedidas, pedir também pelo nosso retorno aos cultos presenciais no próximo domingo pela manhã, não é? Então eu vou mencionar os pedidos e os agradecimentos também para os irmãos me ajudarem nesse clamor ao Senhor. O irmão Eliezer agradece a Deus por esse dia. Ele agradece pelo aniversário da sua irmã Esther, e ele pede pelo retorno dos cultos presenciais que vai acontecer no próximo domingo pela manhã. Então vamos orar, não é? A irmã Meire pede oração pela sua neta Brenda, pela saúde da Brenda. Ela também pede pela saúde da sua família. A Socorro agradece a Deus pela família. Ela pede pelo Sandro e família. E ela também pede pelas famílias da igreja. Liliane pede pelo nosso Brasil. Pede pelos enlutados, que já passam de 90 mil, né? 90 mil mortes no Brasil pela Covid. E ela também pede pelos enfermos. Vamos falar com Deus agora. A irmã Leila pede pela sua família, né? Vamos então orar ao Senhor. Feche seus olhos onde você estiver aí. Vamos falar com Deus. Deus, obrigado por estarmos reunidos aqui em teu nome. Nós queremos, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito conosco, por nós. E queremos, Senhor Deus, suplicar pelos pedidos que temos em mão aqui, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está participando desse culto conosco. Que a tua graça e o teu amor alcance a todos que estão, ó Pai, em contato com a tua palavra nessa hora. E que onde estiver, Pai, cada um sinta a presença do Espírito Santo do Senhor. Nós queremos, Pai, nessa hora colocar diante do Senhor a vida do Eliezer. Ele agradece, Senhor Deus, pelo dia. Ele também agradece pelo aniversário da sua irmã, da Esther. Obrigado, Pai, pela vida da Esther, por mais um aniversário que ela completou nesse dia. Que o Senhor esteja cuidando dela, Pai. O Eliezer também pede, Pai, pelo retorno dos cultos presenciais em nossa igreja, que vai acontecer no próximo domingo, dia 10 às 10 horas da manhã. Que o Senhor esteja abençoando esse retorno ao culto presencial, Pai, usando cada pessoa que ali estará te servindo também, Pai. A irmã Meire pede oração pela neta, pela Brenda, Senhor Deus. Abençoe a vida da Brenda, a saúde dela. O Senhor sabe, Pai, a luta que ela tem passado. Acho que o Senhor cuide dela, Pai. A irmã Leila, Pai, Leila Moema pede pela sua família. Que o Senhor esteja abençoando a vida da Leila, a vida do Nélio, seu esposo, a vida dos seus filhos, das suas noras. Que o Senhor esteja abençoando essa família, Pai, em nome de Jesus. A Socorro, Senhor Deus, agradece pela família. Ela pede pelo Leandro e pela família do Leandro também, o Pai. Ela pede pelas famílias da igreja, que o Senhor esteja ouvindo o clamor do coração da tua serva e o agradecimento também, Pai. A Liliane pede pelo nosso Brasil, que ela, Senhor Deus, pede que o Senhor cuide, Pai, dos corações enlutados, dê consolo, dê conforto, Pai. O Senhor também cuide dos enfermos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, no próximo domingo pela manhã, estaremos voltando às nossas atividades presenciais. Só teremos culto presencial pela manhã, que também será transmitido online por conta das pessoas que fazem parte do grupo de risco não poderem estar presentes. Então, pela manhã teremos um culto presencial e esse mesmo culto será transmitido online para as pessoas do grupo de risco que não poderão estar lá, ok? E à noite, tanto às quintas quanto aos domingos, os cultos continuarão sendo transmitidos online. Nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, não é? Então estamos retornando aos poucos. Então, o nosso culto presencial será somente no domingo pela manhã, às 10 horas, culto este que também será transmitido online para as pessoas que fazem parte do grupo de risco e não poderão estar presentes lá na igreja, no templo. E, voltando a dizer, os nossos cultos online à noite continuarão acontecendo, tanto aos domingos quanto às quintas-feiras, ok? Então, cultos presenciais somente às 10 horas pela manhã, todos os domingos, ok? E a nossa escola bíblica dominical continua sendo gravada, não é? Nossa escola bíblica dominical continua sendo gravada e sendo enviada para os irmãos em vídeo, ok? Então, vamos estar atentos para que nós continuemos adorando a Deus, quer seja presencialmente, pela manhã aos domingos, quer seja pelo culto online, tá bom? Então, queridos, é bom contar com a presença de vocês nessa noite, não é? Vamos lá, vamos ver quem mais chegou aqui nesse nosso culto, está dando os cumprimentos. Neucinéia Rodrigues, bom saber que a irmã está assistindo. Márcia Moraes, boa noite, irmã Márcia Moraes, Deus a abençoe. Maria França, boa noite, irmã Socorro. Marco e Lilis, meu cunhado, Deus abençoe. Carolina Soares Santos, Deus abençoe, Carolina. A paz de Cristo a todos, amém. Para você também, que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vamos lá, queridos, vamos então meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Repetindo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14, melhor dizendo, a 17. Capítulo 2, versículos de 14 a 17. Com Cristo, a vitória é certa. Estaremos pensando a respeito desse tema nessa noite, nessa ocasião. Com Cristo, a vitória é certa. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Vamos lá? Estou aguardando você acompanhar, abrir aí a sua Bíblia, localizar essa referência na sua Bíblia. Vamos lá, então. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17, diz assim a palavra de Deus, versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância, o perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma, o perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Versículo 16. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí. Vamos orar. Peça para que Deus fale ao seu coração. Não feche a sua Bíblia, não. Mantenha a sua Bíblia aberta. Se você não abriu a sua Bíblia, aproveite essa oportunidade para abri-la. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. É bom que você vá conferindo na sua Bíblia. Nós precisamos ter aquele bom hábito de sermos crentes parecidos com os crentes de Bereia, né? Da igreja de Bereia, que à medida em que se falava acerca
da palavra de Deus, aqueles crentes então conferiam para ver se de fato o que estava sendo falado, se estava de fato registrado na palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia aí. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Então, mas nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, peça para Deus falar ao seu coração. Deus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui na tua presença. Nós queremos, Pai, te agradecer por esse privilégio, porque é um privilégio sermos servos teus, é um privilégio sermos alcançados pela tua graça, lavados e remidos pelo teu sangue. Agora, Pai, queremos suplicar que o Senhor esteja abençoando cada lar que está em contato com a nossa voz, com a tua palavra, quer seja nesse culto ao vivo, quer seja, Pai, num segundo momento, através dessa gravação, desse vídeo, que o Senhor esteja falando a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Com Cristo, a vitória é certa. Estamos nos baseando, né? Estamos tomando por base 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Vamos lá. Paulo escreveu essa carta com vários objetivos. Alguns deles para nos mostrar as providências de Deus em meio às aflições e para nos lembrar que Deus nos ampara diante das lutas. Especificamente, nesse capítulo, ele ensina a certeza da vitória que temos em Cristo, e ele usa, então, uma metáfora, né? E essa metáfora de Paulo, nessa metáfora, ele faz alusão a um dos 5 sentidos do corpo humano, o olfato, o cheiro, não é? O olfato. Então, ele afirma que temos o aroma, o cheiro, a fragrância de Cristo. Eu e você, todo cristão, Paulo afirma nessa metáfora que tem essa fragrância, esse cheiro de Cristo. Vamos lá. Você já entrou em algum ambiente fechado e se deparou com um cheiro muito forte que lhe causou incômodo ou alegria? Às vezes a gente entra num ambiente fechado e é possível que tenha passado por ali alguém que tenha usado um perfume bastante forte, né? E que causa, para uns, uma sensação de alegria e para outros causa incômodo. Por exemplo, há pessoas que são alérgicas e quando elas estão num ambiente fechado, qualquer cheiro as incomoda bastante. Há outras que não são, e se a fragrância for agradável, então a pessoa fica alegre porque está sentindo aquele cheiro agradável, não é? Aquele aroma agradável. Num transporte coletivo, você já sentiu assim algum cheiro agradável ou desagradável? Pessoas que têm bons hábitos, algumas tomam banho, são muito asseadas, outras não são muito cuidadosas nesse sentido, e aí quando você se aproxima daquele ambiente coletivo, você percebe que a coisa não está muito boa por ali. Então, Paulo usa, numa metáfora, Paulo vai usar um dos sentidos que nós temos, não é? Então, ele vai falar sobre o olfato. O cheiro marcante que é exalado pode despertar em nós uma memória olfativa que nos faz lembrar de alguém ou da infância ou de outro momento marcante na vida. Isso aguça em nós uma coisa chamada memória olfativa. Você, através de um perfume, já se lembrou de alguém? E fulano usa esse perfume. E quando você sente aquele cheiro, aquele aroma, automaticamente você se lembra de fulano. Isso é o que se chama de memória olfativa. Mas Paulo, nesse texto, usa esse olfato para falar que nós temos o aroma de Cristo, não é? Paulo vai falar que nós temos o aroma de Cristo. Irmã Lene, boa noite, bem-vinda. Bom saber que a irmã e o Vilmar estão participando desse culto conosco. Irmã Meire, boa noite, bem-vinda. Irmão Luiz Teodoro, boa noite também. Muito bom ter você e ter a Kelina Feitosa participando conosco. Mas então Paulo vai ensinar para a gente que nós temos esse cheiro de Cristo. E ele vai falar que com Cristo a nossa vitória é certa. E é claro que ele está se referindo à vitória final, não é? Então,
Primeiro ensinamento que eu retenho aqui, que eu absorvo aqui com o apóstolo Paulo, com esse texto, ele diz assim, olha, apesar das lutas, Cristo sempre nos conduz em triunfo. Apesar das lutas, Cristo sempre nos conduz em triunfo. E isso ele afirma lá no versículo 14, quando ele diz assim, ó, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Observou? Vou repetir o versículo. Paulo dizendo, mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, ou nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o aroma do seu conhecimento. Por que Paulo usa essa metáfora, né, do aroma do seu conhecimento? De Cristo nos conduz em triunfo, ele nos conduz vitoriosamente. Paulo era um homem bastante antenado com o seu tempo, não é? Paulo era um homem bastante antenado com o seu tempo. Ele estava tomando como exemplo, como referência, a caravana do triunfo realizada pelo exército romano. Deixa eu explicar para vocês, ou fazer com que vocês recordem o que é essa caravana do triunfo. Vamos lá. O exército romano, ele tinha uma caravana chamada Caravana do Triunfo. O que é isso? O que é isso, não é? Quando os generais romanos iam com seus exércitos para guerrear, e quando eles então voltavam sendo vencedores daquela batalha, eles viam com a sua comitiva e vinham os generais triunfantes com as mãos levantadas, dando seus brados de vitória, mas também juntos com eles vinham aquelas pessoas amarradas, cabisbaixas, dominadas, que eram do exército inimigo. E então Paulo está se lembrando dessa caravana do triunfo, porque ao mesmo tempo em que essa caravana vinha naquela diligência, não é? As pessoas então elas acendiam plantas aromáticas e ao mesmo tempo em que vinha passando aquela caravana da vitória com os generais romanos vibrando pela frente, as plantas, aquelas ervas aromáticas exalavam no ar aquele perfume. E aí aquele perfume simbolizava duas coisas. Ele tinha cheiro de vitória para o exército romano, mas tinha cheiro de derrota para aqueles que estavam dominados e subjugados. Então, Paulo está dizendo, primeiramente, olha, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de Cristo Jesus. Paulo está lembrando o seguinte, o nosso triunfo vem de Deus, a nossa vitória vem de Deus. Não conseguimos construir o caminho se a ajuda não vier de Deus, sem a ajuda de Deus, não é? Se Deus não nos tomar pelas mãos e nos conduzir em triunfo, de nada adiantará as nossas tentativas ou estratégias. O que Paulo está dizendo para aqueles cristãos lá de Corinto, para os cristãos da igreja, né, de Corinto, é que o poder não vem do homem, mas vem de Deus. A vitória, a força não vem de dentro, mas vem de cima. A vitória vem de cima. E a questão não é a autoajuda, mas a ajuda do alto. É diferente autoajuda a pessoas que gostam muito de ler livros de autoajuda. E não há nada errado em ler livros de autoajuda. Até para que elas leiam aquilo como literatura, mas precisamos saber que a nossa ajuda, ela não vem de nós mesmos. A nossa ajuda não é a autoajuda, é a ajuda do alto, é diferente. Autoajuda é quando o homem próprio se ajuda. A ajuda do alto é quando a nossa ajuda vem do Senhor. Lembram-se do que o salmista falou? No Salmo de 121, que ele diz assim, no versículo 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, Paulo ele afirma que
Graças a Deus que nos dá a vitória, que nos conduz em triunfo. É Deus que nos dá a vitória, esse triunfo. E é por meio de Cristo que nós somos conduzidos em triunfo. Nesse versículo também, ele fala isso. Nesse versículo, ele deixa claro que nós somos, ele diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo ou vitoriosamente em Cristo. Então, ele está dizendo, não é, que é por meio de Cristo que somos conduzidos em triunfo. O nosso triunfo vem do Deus Pai, por meio do Deus Filho. Não temos triunfo à parte de Cristo, fora da esfera de Cristo, não há vitória espiritual. A vida cristã é absolutamente cristocêntrica, né? Ela é completamente cristocêntrica. O centro da nossa vida é Jesus, é isso mesmo. Jesus vai falar lá que ele é a videira, lá em João 15, que ele é a videira verdadeira, que nós somos, que nós somos os ramos, né? Somos as varas. Então, ele vai dizer que sem ele nós não podemos fazer nada. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ele diz que toda vara que é cortada, ela seca. Ele nos aponta como essas varas desse ramo, desse caule, desse tronco. Então, ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, o nosso triunfo vem de Deus Pai por meio do Deus Filho. Não temos triunfo à parte de Cristo. Todas as bênçãos que recebemos estão em Cristo. Não somos conduzidos em triunfos por nosso conhecimento, não. Nem por nossa piedade, nem por virtude, nem por obra. Somos alcançados pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, em 1 João, capítulo 5, versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, a nossa vida, a nossa vitória espiritual, a nossa caminhada, ela é concedida por Deus através do Filho Jesus. Então, querido, é Deus que nos conduz à vitória e não as nossas estratégias. Segundo aprendizado que eu tiro aqui nessa noite, que eu absorvo aqui nessa noite, é que nós somos instrumentos de Deus entre os salvos e os perdidos. Nós somos instrumentos de Deus entre os salvos e os perdidos. Entre os salvos, nós somos instrumentos de edificação. Entre os perdidos, somos instrumentos de salvação. Veja o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, nesse versículo que você leu comigo. A Bíblia diz assim, porque para Deus somos o aroma, perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. A Bíblia fala que nós somos instrumentos de Deus, entre o perfume de Deus, entre os salvos e entre os que estão perecendo, entre os que estão perdidos. Como eu já disse para vocês, não é? Como eu já disse para vocês, essa caravana do triunfo do exército romano era formada por 2 grupos de pessoas. Num grupo vinha o general à frente, com as mãos erguidas, vibrando em sinal de vitória. E o outro grupo era formado pelo exército adversário, que vinha amarrado e completamente cabisbaixo e subjugado, dominado. E aí, como eu também já falei, repetindo, as plantas aromáticas que eram acesas nas ruas, festejando aquele momento, elas exalavam um cheiro agradável e forte que tomava conta do ambiente. Então, aquele mesmo cheiro, não é? Aquele mesmo cheiro que era espalhado naquele local, aquela fragrância agradável, significava vitória para uns e derrota para outros. Pensem bem, uma caravana vindo com 2 grupos naquela comitiva. Um grupo de vencedores, um grupo de derrotados, amarrados, cabisbaixos, e no ar exalava-se aquele cheiro. Aquele cheiro lembrava vitória para uns, derrota para outros. A Bíblia fala que nós somos perfume de Cristo, o aroma de Cristo. Entre os salvos, há cheiro de salvação, cheiro de vitória.
entre os perdidos. Para eles, nós levamos a mensagem, aquela mesma mensagem que salva uns, quando essa mensagem é recebida, mas que mostra para outros que eles estão condenados se não se arrependerem. Então, Paulo está falando que nós somos esse cheiro de Cristo entre os que perecem e entre os que se salvam. Então, Paulo trata do inesquecível impacto do cristão na vida das pessoas ao seu redor. O cristão é o bom perfume de Cristo. Ele exala aroma de vida para quem tem vida e exala cheiro de morte para aqueles que ainda não têm vida em Cristo. Sabe por quê? Porque o mesmo evangelho que fala da vida eterna também ensina sobre a condenação eterna. Ele fala sobre vida e sobre morte, não é? Ele fala sobre vida e sobre morte. O texto vai afirmar que nós somos bom perfume, mas não somos um bom perfume qualquer. Nós somos o bom perfume de quem? De Cristo. Lembram-se que o texto fala que nós somos o aroma de Cristo, a fragrância de Cristo, o bom perfume. E esse bom perfume é feito da melhor essência, é de Cristo. Não é falsificado, não é perfume de camelô, não é de segunda ou de terceira categoria, é perfume de Cristo, nessa metáfora que Paulo usa. Ele exala o seu bom cheiro, né? O perfume é agradável, ele torna o ambiente mais aprazível. O bom perfume atrai as pessoas, o bom perfume torna o ambiente mais agradável. Então, queridos, irmã Rosângela, Deus abençoe, estamos orando pelo irmão Adeci, tá bom? Estamos orando pelo irmão Adeci, a igreja está orando pelo irmão Adeci, e Papai do Céu está no controle, irmã Rosângela. Conte com a gente naquilo que a irmã precisar. Então, o cristão, terceira verdade que eu aprendo, o cristão deve buscar a cada dia estar mais preparado. Boa noite, irmã Tânia Alves, bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Boa noite, irmã Cidileia, Deus abençoe a sua vida também, obrigado pela sua participação, a irmã e a família. O cristão, a terceira verdade que eu aprendo, o cristão deve buscar a cada dia estar mais preparado. Irmãos, irmãs, prepararmos-nos para viver com Deus, prepararmos-nos para ser instrumentos de Deus a cada dia, é o nosso objetivo, é a nossa missão. O conhecimento e a influência de Cristo têm o mesmo peso, é a mesma medida. Cristo é aquele que pode ser recebido ou rejeitado, mas o resultado na vida humana depende da escolha que se faz acerca dele, a respeito dele. Nós somos esse perfume de Cristo. Com ele, a vitória é certa. Com Cristo, a vitória é certa. Mas lembram-se da caravana do triunfo? Essa que Paulo mencionou nessa metáfora que ele faz alusão, quando ele diz que nós temos o perfume de Cristo, o aroma de Cristo, o cheiro de Cristo. Então, nessa caravana da vitória, lá do exército romano, havia o grupo dos derrotados, o grupo dos vitoriosos, e o mesmo cheiro que exalava no ar, o mesmo cheiro que tomava conta do ambiente, significava vitória para uns, derrota para outros. O evangelho também é assim. O evangelho é apresentado para as pessoas e o evangelho aponta não somente o caminho da salvação, mas também aponta que há perdição para aqueles que não seguirem a Jesus. Então, nós devemos estar preparados para ser esses instrumentos nas mãos de Deus. O versículo que nos dá clareza a respeito disso é o versículo 16. Se o irmão quiser ler aí na sua Bíblia, diz assim, o versículo 16. O versículo 16 diz assim, leia aí na sua Bíblia, diz assim, para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Vou ler de novo, para esses somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida.
mas quem está capacitado para tanto? Quem está apto para tanto? Paulo levava muito a sério, não é? A vida cristã, e o compromisso com Deus, porque ele conhecia profundamente aquele que o tinha chamado para ser o portador da mensagem de salvação. Eu e você somos chamados para ser salvos, mas somos chamados também para anunciarmos a mensagem de salvação para quem ainda não teve esse encontro com Jesus. Nós somos o perfume de Cristo, o aroma de Cristo, a fragrância de Cristo, tanto nos que salvam, é o que esse texto diz, quanto nos que se perdem. Para os que se salvam, nós somos cheiro de vida. Para os que se perdem, somos cheiro de morte. Mas queremos que todos se salvem, embora saibamos que nem todos serão salvos pelo fato de rejeitarem o Evangelho. Mas assim como Jesus Cristo desejou em seu coração, o nosso desejo dos cristãos é também que todos se salvem. Que todos se salvem. Deus é a fonte originária da nossa vitória. Paulo queria que aqueles crentes soubessem que deviam estar preparados em todo o tempo para serem usados pelo Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem sido usado por Deus para ser o perfume de Cristo no meio dos que não têm Jesus? Você tem sido usado por Deus como perfume de Cristo no meio também dos que já têm a Jesus? Para quem já tem a Jesus, os salvos, nós podemos ser usados para edificar vidas. Para quem não tem Jesus, nós somos usados para que Deus seja esse instrumento, para que nós sejamos instrumentos de salvação, para que outras pessoas se encontrem com o poder do Evangelho. Não é? O nosso desejo é que você seja esse instrumento de Deus. O nosso desejo é que você seja essa pessoa que tenha essa fragrância de Cristo. E olha, quem tem fragrância de Cristo, quem tem o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo, pode dizer, com Cristo a vitória é certa. Sabe por quê? Porque as lutas aqui existem, mas nenhuma delas pode nos separar do amor de Deus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, não é? Por isso é que Paulo fala nesse texto, eu vou ler o texto mais uma vez, de 2 Coríntios, né? Para ficar bem gravado aí na sua mente. O texto, mais uma vez, de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 17. Mais uma vez, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Viram? Em todo lugar, através de nós, Deus exala a fragrância, o cheiro do seu conhecimento, o aroma do seu conhecimento. Versículo 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, não é? Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. 16. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida, mas quem está capacitado para tanto? Então, somos cheiros de vida para quem se salva, cheiros de morte para quem é avisado por nosso intermédio, que sem o Evangelho de Jesus, sem Jesus Cristo, a morte eterna é uma realidade para quem ainda não o tem em seu coração, quem ainda não o aceitou em sua vida. Então, somos o perfume de Cristo. Para uns, cheiro de vida para vida. Para outros, cheiro de morte para morte. O mesmo cheiro, o mesmo aroma, não é? É verdade, que sejamos sempre cheiro de vida, é verdade, que sejamos esses portadores da vida eterna, não é? Essas pessoas que transmitem essa palavra de vida eterna. Eu me lembro quando Jesus deu uma palavra meio dura, não é? Para os seus discípulos, e aí
muitos deles começaram a abandonar a Jesus, muitos deles começaram a deixar a companhia de Jesus, e aí Jesus voltou para aqueles mais achegados e disseram assim: e vocês também não vão com eles? E aí eles disseram: não vamos, Senhor, porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Então, querido, que a nossa certeza seja essa: só Cristo tem a palavra de vida eterna, só com Ele nós temos essa vida vitoriosa, né? Mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. É assim que nós somos, é essa certeza que nós temos. Estamos sendo conduzidos em triunfo, apesar de termos as mais diversas lutas aqui nessa esfera terrestre. Lá no céu, todas essas lutas vão passar. Lá no céu, nem mais nenhuma, não é? Dessas lutas, nenhuma delas vai existir. Amém? O Senhor abençoe o seu coração. O Senhor fale mais fortemente ao seu coração. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Com Cristo, a vitória é certa. Nós somos o perfume de Cristo. Nos que se perdem e nos que se salvam. Para uns, cheiro de vida para vida. Para outros, cheiro de morte para morte, não é? Querido, mais uma vez, eu gostaria que você orasse comigo. Chegaram alguns novos pedidos aqui e agradecimentos também. Então, nós vamos orar ao Senhor, não é? A respeito desses novos pedidos que chegaram. Mas antes, eu quero mais uma vez lembrar para você, a você que está conosco, participando desse culto, dessa live. No domingo pela manhã, nós teremos o retorno dos nossos cultos presenciais, tá bom? Culto presencial esse que acontecerá às 10 horas da manhã e que também será transmitido ao vivo, online, para aqueles que fazem parte do grupo de risco, ok? Então, os que fazem parte do grupo de risco, a gente está recomendando que fiquem em casa, tá bom? E os cultos à noite, tanto às quintas-feiras quanto aos domingos, continuarão sendo transmitidos online. Então, culto presencial só pela manhã, que além de presencial, também serão transmitidos cultos online, né? Serão transmitidos às 10 da manhã, ok? Por live, tá bom? Vamos orar então, queridos? Aqui nós temos mais alguns agradecimentos, mais alguns pedidos, né? Vamos agradecer pelo aniversário do irmão Ezequiel. Irmão Ezequiel está fazendo aniversário nesse dia. Vamos orar pelo irmão Ezequiel. A irmã Rosângela pede oração pelo Adeci. Já temos orado pelo irmão Adeci. Vamos continuar orando por esse nosso querido irmão, pela sua esposa também, irmã Rosângela. Almir e Terezinha pedem pela família e pela igreja. A irmã Leila Moema, né, pede pela família. A irmã Maria Emília pede pela família e pela saúde. Pedro Paulo é um amigo nosso, cadeirante lá do Jockey. Ele está pedindo pela sua irmã Márcia, que está com Covid-19. Vamos orar então pela Márcia, irmã do Pedro Paulo. A Thelma pede que nós oremos pela Lúcia, sua irmã, que está hospitalizada. E mais uma vez vamos orar pelo retorno dos cultos presenciais no próximo domingo, pela manhã. Vamos orar então. Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pela tua palavra, pelo teu povo que está cultuando ao Senhor conosco. E agora, Pai, nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor nos dê um retorno, ó Pai, aos cultos presenciais, abençoados e guardados pelo Senhor. Obrigado por essa oportunidade, que já estávamos com saudade, ó Pai, nos reunirmos no templo. Mas, Pai, que o Senhor esteja nos orientando, se agradando do nosso culto, mas nós sabemos que a igreja somos nós e pedimos que o Senhor continue abençoando aqueles que são do grupo de risco e falando também aos corações deles,
através desse mesmo culto presencial que também será transmitido por live. Pai, abençoa esses nossos irmãos do grupo de risco, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo e pela oportunidade desse retorno. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor o pedido da irmã Thelma. Ela pede pela Lúcia, Pai, a sua irmã que está hospitalizada. Cuida da Lúcia, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo aniversário do irmão Ezequiel, por esse irmão tão querido, esse servo teu. Que o Senhor esteja abençoando a vida do irmão Ezequiel e cuidando dele e de toda a sua família. Pai, a irmã Rosângela pede oração pelo Adeci. Abençoa, Pai, o teu servo, irmão Adeci. Abençoa também a irmã Rosângela, Pai. Que o Senhor use os médicos para cuidar do irmão Adeci. Que o Senhor dê tranquilidade, ó Pai, ao coração da irmã Rosângela. Seu homem dela Terezinha, meus sogros, Pai, pedem pela família e também pela igreja de Vila da Penha. Abençoa, Pai, essa família. Abençoe a igreja de Vila da Penha. Abençoe, Pai, a Márcia, a irmã do Pedro Paulo, que está com coronavírus. Cuida dela, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a irmã Maria Emília, a sua família, a saúde da tua serva, a saúde da sua família, que o Senhor esteja cuidando dela, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. Mais uma vez, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. E em relação às nossas atividades, não é? A nossa escola bíblica será transmitida através de vídeo. Gravamos um vídeo e mandamos para o grupo interno de WhatsApp da igreja. Tá bom, querido? Então, conto com vocês, claro, com aqueles que puderem ir, não é? No domingo pela manhã, às 10 horas. Mas para quem precisar ficar em casa, quem for do grupo de risco, fique em casa. Essa é a recomendação das autoridades. Para este grupo de risco, esse culto online às 10 da manhã, esse culto presencial às 10 da manhã, também será transmitido online, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Palma de suas mãos, eu tenho um Deus